Amém, irmãos? Eu gostaria de deixar para a nossa meditação de hoje em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 31, e diz assim: um dos mestres da lei que estava ali, ouvindo a discussão, percebeu que Jesus tinha respondido bem. Então perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com as suas forças, com todas as suas forças. O segundo é esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Amém? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Amém? Eu estava meditando nesses versículos e eu comecei a pensar como nós somos hoje em dia. Interessante que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muito ia esfriar. E nós vemos isso hoje. Se a gente parar para pensar nos acontecimentos que têm acontecido ao nosso redor, as coisas têm ficado muito difíceis. Nos últimos dias nós estamos. E aí, nós temos amado o nosso Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças? Nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Que aqui tem falado sobre isso? Por que eu tenho pensado sobre isso? Interessante que a Bíblia nos alerta. A Bíblia já nos avisava. Essas escrituras sagradas são antigas. São do passado, desde o tempo de Cristo. E já vivia avisando as pessoas. Naquele tempo, Jesus andou com as pessoas ensinando, ouvi lá os seus apóstolos que tiveram com Jesus, alguns discípulos. E nós, hoje em dia, temos isso aqui, a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Mas por que muitas vezes nós não colocamos em prática? Dizemos que amamos a Jesus, mas qualquer aperto, nós ficamos em casa. Nós somos iguais a alguns animais que se escondem na toca. Qualquer coisa, nós dizemos que pensamos no próximo, mas qualquer coisinha que apertar, nós pensamos em nós pensamos no nosso conforto, nós pensamos que pode doer em mim, que pode me machucar, que eu posso ficar preocupado, que eu posso ficar aperreado ou aperreada, mas não pensamos que tem pessoas por aí precisando de mim, precisando do Evangelho. Nós fomos chamados para ir levar o Evangelho. Nós fomos chamados para estar juntinho com os irmãos. As brasinhas juntas uma das outras é que fica acesa. E muitas vezes nós vamos ficando escondidos na nossa toca. Porque está me apertando, porque está me doendo, porque a dificuldade está acontecendo. Mas se a gente parar para pensar, nos últimos tempos as coisas vão cada vez mais piorar. E se eu não estiver debaixo das asas do Senhor, eu não vou conseguir. Sabe, lá em Lucas e no livro de Mateus também, tem um versículo lá que diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos fazendo isso mesmo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus? Muitas vezes eu digo que sigo a Jesus, mas eu não estou fazendo isso não. Eu estou seguindo a mim mesmo, aos meus desejos, ao que eu quero, às minhas necessidades. E quando eu vou procurar Jesus é porque eu estou precisando dele e não porque eu amo ele. Ah, irmã, eu amo Jesus, é por isso que eu aceitei ele. Será mesmo que eu amo Jesus? Será mesmo que eu tenho feito um pensamento introspectivo de mim lá dentro no meu profundo e tenho procurado ver se eu amo Jesus, se eu sou uma pessoa mesmo que ama a Deus? Quando a gente diz que ama a Deus, a gente ama o nosso próximo, a gente se doa para Ele, a gente mostra o nosso amor em atitudes. Lá em 1 João, diz assim: filhinhos, não amem de palavras, mas de fato e de verdade. Que a gente possa buscar esse Deus que deu a sua vida por nós naquela cruz. Que é por isso hoje que nós temos a chance de salvação e que nós temos que entender. Perseguições vai acontecer, dificuldades vai acontecer coisas que vão tentar ver se eu desisto, se eu fico escondido na minha toca e ainda dizendo que amo Jesus, ainda dizendo que quero buscar Jesus. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender que cada vez mais vai piorar e se eu ficar escondido na minha toca, eu vou morrer lá. E a minha salvação? Se eu digo que tenho a salvação, eu tenho também que andar lutando, buscando a Jesus e fazendo o seu ID para outras pessoas também não morrerem na toca.
Que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa buscar a esse Deus cada vez mais, porque os dias são maus. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 21, que nós não devemos deixar de ir para a igreja, deixar de buscar, como é o costume de muitos, e fala que os dias são maus. Não é que seja para me obrigar a ir, porque Deus é amor e Ele nos dá a escolha das coisas. Mas é que eu possa meditar que se eu ficar escondido na minha toca, eu vou morrer. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está dando sinais, Ele está nos avisando que a gente se acorde, que a gente desperte do sono, que a gente perceba que Deus avisou que nos últimos dias o amor de muito ia esfriar. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém?